técnicas experimentais aplicadas em ciência do solo, eu acho que esse aplicadas na verdade não existe, acho que o nome não é aplicado. Meu nome, o WhatsApp, que vocês todos já estão, e os 2 e-mails. Nossa avaliação vai ter 4 tópicos, 4 pontos de avaliação. Não são 4 atividades, são 4 tipos de avaliação. Primeiro, sabatina, certo? Segundo, avaliação de dados. Tanto sabatina quanto avaliação de dados, cada um vai receber um conjunto separado para trabalhar. Certo? Eu detalho mais na frente. Os 2 têm peso 3. Uma prova teórica e uma prova prática no final do curso. Data a ser marcada ainda, mas uma semana antes do prazo que eu tiver para entregar as notas, que eu preciso de alguns dias para corrigir. Vocês vão ver que dá mais do que 10, certo? Soma todas as notas, divide por 14. Tá? O que são as sabatinas? São perguntas teóricas para vocês. Vocês podem trabalhar em conjunto, mas a resposta tem que ser individual. 2 respostas iguais, 0 nas 2, não quero saber quem é o dono da resposta original. Tá? Quem já viu correção minha sabe que eu leio todas as questões. Tá? Então, eu leio da primeira letra até a última. Então, por favor, não me façam ter raiva. Tá? A menor nota vai ser descartada. O que quer dizer essa menor nota? Não conseguiu fazer na sabatina. Por alguma razão. 0. Esse 0 vai ser descartado. 0, tá? Não adianta fazer tirar 0 em todas as notas e achar que vai descartar toda, que vai descartar uma menor nota. E a nota é a média do resto. Então, descarta a menor, eu não descarto a maior. E fica a média das demais notas. A previsão é de 9 sabatinas. Ou seja, 8 notas para dar uma nota com peso 3. O que significa isso? Um dia ruim, às vezes acontece com todo mundo e não vai. Por outro lado, como a turma é pequena, se houver alguma coisa, como viagem de um de vocês, viagem para coleta de dados, qualquer coisa desse tipo, um congresso, alguma coisa desse tipo, a gente pode reorganizar o calendário. A gente tem margem e eu uso a margem para atender tanto alguma eventualidade minha quanto da turma. Se estiver chegando mais perto do final, segunda metade, e começar a ficar difícil, aí eu vou dizer, sinto muito, veja a gravação, mas isso inclui, por exemplo, não ter aula num dia que uma parte da turma ou um membro da turma não possa, ou remarcar horário. Não, essa semana, ok, estamos já em maio, eu tenho um assunto para todas as semanas seguintes, mas alguém vai ter um médico que não conseguiu marcar, ou seja, coisa extremamente pessoal, somente o médico que não conseguiu marcar para outra data, a gente tenta marcar uma outra data que seja de comum acordo a todos na mesma semana. Tá? A gente vai utilizar bastante o WhatsApp, eu vou usar bastante a ferramenta de enquete do WhatsApp, porque fica uma coisa bastante justa. Todo mundo vota e a gente vai. Tá? Vocês podem mandar até a abertura do formulário, que vai ser nas quartas-feiras, certo? Tipicamente. Por quê? Porque aí eu dou de quarta a sábado para vocês e tenho o domingo e a segunda de manhã para corrigir. A minha intenção é que a sabatina esteja corrigida e disponibilizada para cada um. Aliás, corrigindo, eu não vou disponibilizar para cada um. Eu vou disponibilizar um arquivo único com todas as sabatinas, sem os nomes. Certo? Então, cada um vai saber. Vocês vão ver os milagres, mas não vão ver quem são os santos. Tá? Vocês vão me mandar um arquivo Word, eu vou responder, eu uso sempre a formatação bonitinha, uma cor para
pergunta, outra cor para a resposta, outra cor para o meu comentário, para poder facilitar. Junto os 5 em um arquivo só e disponibilizo esse arquivo, sem os nomes. Porque aí cada um vê, todo mundo usa o material, a resposta dos colegas para entender o que houve, ver os pontos fortes e os pontos fracos, mas se eu fizer um comentário mais ácido, que às vezes eu faço, a pessoa vai saber que ficou com a orelha na minha mão, mas o resto da turma não vai saber quem ficou desorelhado. Por isso que vocês podem ter visto que entrou um arquivo e saiu um arquivo na mesma hora hoje no WhatsApp. Eu ia mandar pelo WhatsApp, me lembrei que dessa forma ficaria fora de prazo. Por que eu não começo no dia da aula? Porque eu quero que vocês tenham um dia, pelo menos, para ter dúvidas e me procurar sem saber quais são as perguntas. Tá? Então vocês podem ter dúvidas sobre o assunto, mas não vão ter dúvida sobre a sabatina. Porque na hora que eu coloco a sabatina no ar, eu tenho amnésia absoluta. Sei meu nome e que sou professor da disciplina. Só. Então, daí para frente, no horário que a sabatina tá, eu só respondo perguntas que não estejam diretamente vinculadas com a sabatina. As perguntas podem ser pelo WhatsApp pessoal, ou pelo WhatsApp da turma, ou por e-mail, certo? Ou se me encontrarem aqui. Se for pelo WhatsApp pessoal, eu vou responder no WhatsApp pessoal e depois vou converter a conversa em um formato que tem discente e professor, sem o nome do discente, é o mesmo princípio de a gente mostra o milagre, mas não mostra o santo, e coloco no grupo e no cigarro. Ou seja, a gente pode ter a discussão, vai ser uma discussão particular, mas que vai ser tornada pública sem os dados da pessoa. Porque isso, novamente, é uma questão de respeito e a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, que não tenha tido nem chegado naquele ponto ainda, então a minha conversa com você poderá ajudar a turma como um todo. Tá? Eu deverei corrigir as sabatinas antes da aula. Não vou garantir absolutamente isso, mas como a turma é de 5, eu devo conseguir fazer isso. Avaliação de dados. São menos trabalhos, se não me engano são 5 ou 6. Também vai ter a menor nota eliminada na mesma base. Uma menor nota, média das demais. Peso 3 também. Cada um de vocês vai receber um conjunto de dados para analisar. Nesse caso, o que é que você recebe? Você recebe um arquivo Excel, que vai ter uma primeira planilha, distribuição ou alguma coisa desse tipo, seus nomes e uma planilha com um número do lado. E depois tem um outro número aleatório, que é o que eu uso para sortear os trabalhos. Então, Paulo vai lá, está com a planilha 15, Paulo vai pegar a planilha 15, o conjunto de dados dele é o que tiver na planilha 15. Isso vale para cada um de vocês. Tem muito mais planilha do que aluno, então não repete, cada um tem seu conjunto de dados. Por outro lado, os conjuntos de dados são basicamente com a mesma estrutura. São praticamente iguais. Vocês podem novamente trabalhar em conjunto, não tem um problema nenhum com relação a isso, ciência se faz em equipe, mas cada um vai ter que entregar o seu trabalho com o seu conjunto de dados. Tá? Vocês podem analisar com calculadora, com Abaco, com SAS, com R, com qualquer programa que vocês queiram. Eu recomendo que vocês usem o SAS ou o R. O SAS eu tenho como ajudar no uso da ferramenta. O R eu não tenho, mas os dois programas são do mesmo nível, são excelentes os dois programas, então vocês podem utilizar sem medo qualquer um dos dois. Por que é que eu recomendo esses dois? O SAS, nessa versão On Demand for Academics, é grátis no Brasil. Tá? Então, e é a ferramenta mundial de estatística. O R, hoje, é uma ferramenta com o mesmo nível de qualidade técnica que o SAS tem. Mas a interface a última vez que eu tentei olhar dele, a interface é um pouco pior que a interface atual
do SAIS. Por outro lado, é 0,800 para qualquer pessoa no mundo inteiro. Então, se você quiser dedicar tempo a aprender a usar o R, é um tempo que você vai poder utilizar, seja na usina Formosa, seja na Universidade Federal Rural de Pernambuco. O SAIS, na usina Formosa, você iria ter que convencer seu gerente a pagar $10 mil ano para ter acesso a ele. Então, esses dois lados. Se tiver no sistema universitário, o on-demand é grátis para todo mundo. Certo? Não é somente CAPES, ele é grátis também para qualquer instituição que você consiga vincular com a educação nível superior. O SAIS tem um excelente sistema de ajuda. O F1 do SAIS realmente ajuda. E tem livro saindo pelo ladrão. Inclusive, alguns livros nós vamos utilizar na disciplina para capítulos específicos. Eles têm uma fundamentação que não é somente de usar o programa. Então, vale a pena investir tempo em aprender ele. Tá? Ele, a mesma coisa vale para o R. Também tem muito livro no R. Por que é que eu não uso o R se ele tem comparativo de mesma qualidade? Porque eu já dediquei muito tempo a aprender a usar o SAIS. Certo? E a única vantagem do R sobre o SAIS seria ele ser 0,800. Como o SAIS tem a versão que eu não preciso andar com perna de pau por aí, eu passei a utilizar realmente o SAIS. Não gastei o tempo que eu precisaria ter gasto para aprender outro programa. Vocês vão submeter arquivos, normalmente tanto a sabatina quanto esses trabalhos vão ser através do CIGA, mas os primeiros serão submetidos por e-mail. Certo? Mandem por e-mail, por favor, não mandem por WhatsApp, porque no e-mail eu consigo marcar tarefa para fazer e me lembrar que tem que fazer. O WhatsApp tem um risco de eu esquecer. Isso, enquanto vocês não têm acesso, só quem está no CIGA é Paulo. Certo? Para não ficar um no CIGA e o resto fora, todo mundo está fora do CIGA. Por enquanto, esses arquivos que eu mandei hoje já estão no CIGA, mas vocês 4 não têm acesso. O Paulo já tinha visto, ou poderia ter visto antes. Certo? Mas, de qualquer modo, o material vai estar disponibilizado para vocês. Assim como esqueci de mencionar antes, o material de aula sempre será disponibilizado antes da aula. Normalmente, uma semana antes. Eu não tinha disponibilizado antes porque eu não sabia quem eram minhas vítimas, digo, meus alunos esse semestre. Tá? E eu não tinha o contato de vocês para mandar, então não tinha como mandar. Terei prazer em tirar dúvidas, nesse caso eu não tenho amnésia. Certo? Com relação ao trabalho, eu não tenho amnésia. E o retorno do trabalho vai ser individual. Não vai ter um trabalho único com todos os trabalhos. Pela natureza dele, fica melhor o comentário persona a persona. Tá? Eu vou avaliar se eu consigo fazer de uma forma razoável um arquivo geral, mas a minha observação é que vai ficar um arquivo muito grande, muito longo e por isso difícil de você identificar onde é que está o seu. É provável que eu faça a resposta desses trabalhos para cada um. Normalmente, em ciência, ou você apresenta tabela ou apresenta figura para um determinado conjunto de dados. Aqui você vai apresentar tabela e figura. Todos os resultados vão ter que ser apresentados na forma de tabela e uma figura correspondente, ambas no formato científico padrão, autoexplicativo, etc. Por que isso? Treinamento. Eu sei que a maioria da turma, 3 são de doutorado, apenas 2 são criancinhas no mestrado, mas treinar nunca é demais, né? Então, para fins de treinamento, não para fins... E se alguém disser que eu disse que é para fazer tabela e figura do mesmo dado, eu tenho a gravação para mostrar que eu não disse isso. Tá? Mas para o trabalho, sim. Vocês vão discutir os resultados somente do ponto de vista estatístico. Primeiro, com a exceção de Bruno e Ariane, vocês não são de biologia do solo, por exemplo. Então vocês não têm a obrigação de saber biologia do solo. Vocês não têm a obrigação
de saber necessariamente fertilidade, ou manejo, ou conservação, dependendo do jogo de dados que eu use. E eu trabalho, como eu preciso de ter vários conjuntos de dados, eu trabalho os dados para atender o meu fim didático. Então os dados não vão necessariamente fazer sentido biológico, agronômico. Então não tentem ver sentido biológico, agronômico nos dados. Não se preocupem com isso. Mas eu quero que vocês interpretem estatisticamente. Fulano foi diferente de Beltrano, não foi diferente de Cicrano. Não precisa saber por que foi ou qual é o significado. Porque pode ter ou não, dependendo do seu conjunto de dados. O que eu quero é que vocês mostrem que conseguem identificar isso e que no seu campo de conhecimento vão conseguir transformar a estatística em informação. Vocês devem apresentar a análise de dados, o procedimento de análise de dados, para que eu possa identificar se foi um erro na análise de dados e os resultados. Isso tudo, um arquivo Word único, tanto para sabatinas quanto para os trabalhos. Por favor, o arquivo com o formato sabatina tal, fulano, porque depois eu vou estar com 10, ou melhor, 5 sabatinas 1 e ter que adivinhar quem é a sabatina 1 de quem. Tá? Então, sabatina 1, Ariane. Trabalho descritiva, Paulo. Porque aí eu vou conseguir identificar facilmente quem é quem. Os trabalhos vão ter prazos específicos. A sabatina vocês vão ter 3 dias, mas os trabalhos você tem mais tempo para fazer, porque eles dão mais trabalho e tem menos trabalhos. Agora, isso significa também que terá épocas que vão ter 2 trabalhos abertos simultaneamente. Ninguém é criança aqui, vocês manejem seu tempo como acharem da forma mais adequada. Prova teórica. Também vai ser não presencial, também vai ser pelo cigarro. 22 questões, provavelmente, cada uma valendo meio ponto para notas até 11. Certo? Ou seja, a prova teórica poderá ajudar a subir um pouquinho a média geral se você chegar nos 11. Tá? Uma semana, datas na frente, as questões são discursivas, no mesmo estilo da sabatina. Certo? Resposta pessoal, pode novamente, eu vou avaliar individualmente. Se eu encontrar questões com a mesma questão, com a mesma resposta, não quero saber quem é o pai ou a mãe da criança. E a teórico-prática. Novamente CHA, novamente uma semana, provavelmente junto com a teórica, ou seja, uma semana para fazer as duas. Nesse caso, o que é que eu chamo de teórico-prática? Vocês vão receber dados analisados e vão transformar esses dados em informação. Vão receber uma saída do SAIS, ou algumas saídas do SAIS, e vão transformar essa saída do SAIS em figuras e tabelas que apresentem os resultados. Eu vou avaliar se vocês estão pegando os dados relevantes, se estão fazendo direitinho, se as tabelas de figuras estão boas. Além disso, eu vou criar cenários que vocês vão ter que dizer, esse cenário eu vou estudar desse jeito ou daquele jeito. Quais são as variáveis que eu devo medir, o tipo de variável que eu vou medir, qual o tipo de análise, o caminho que eu vou seguir é esse, eu vou provavelmente apresentar assim ou assado. Tá? Tranquilo? Até aqui? Até o momento está todo mundo como calango. Se ficarem na dúvida, eu tenho uma dificuldade enorme de adivinhar. Tá? Minha bola de cristal tá quebrada, faz um tempo já, faz 30 anos que ela está quebrada, que é o tempo que eu tenho de professor. Esse ano eu faço 31. 31 não, 32, perdão. Então, qualquer dúvida, falem. Literatura. Na ementa tem alguns livros, cada aula tem algum material. Além disso, vocês vão ter também o PDF e as gravações de aula. Tá?
Os livros todos ou tem nessa biblioteca daí, porque eu coloquei eles quando eu viajei, eu esvaziei minha biblioteca de casa, coloquei, ou tem na minha sala. Tá? Então, fiquem à vontade. E isso liquida a primeira parte da aula. Ou melhor, a segunda parte, né? A primeira foi a gente conversando antes de entrar no PowerPoint. Dúvidas, comentários? Certo.